Senhor presidente, nobres pares, bom dia. Quem está nos assistindo pelo canal 16 TV Câmara. Confesso que entrevistas e tanto na imprensa escrita, e tanto nas rádios, do nosso prefeito, do nosso chefe de gabinete e de alguns cidadãos, estou aqui, nobres pares, presidente, com um misto de sentimentos. Algo inédito e muito triste está acontecendo em Caxias. Um vereador é eleito para lutar pelo povo, para defender a democracia e para garantir o mínimo de direitos para o cidadão. Foi para isso que eu vim aqui. Foi para isso que todos os vereadores dessa casa vieram. Mas, atualmente, se cumprirmos este papel, alguns caxienses reclamam. Alguns vêm a público, não para apoiar, mas numa inversão total de valores para repreender quem verdadeiramente luta pelo povo. Acredito que o eleitor que votou em seu candidato a vereador, por querer o melhor para Caxias, por desejar ver e morar numa cidade cada vez melhor, foi para isso também que nas urnas depositou sua preferência para prefeito. E agora, passadas as eleições, qual deve ser o comportamento desse eleitor, vereador Adiló? O de cobrar o cumprimento de promessas, o de exigir de seus eleitos que seus escolhidos façam o melhor pela população. Não pode o eleitor agora apoiar cegamente aquele que elegeu. Isso não é democracia. Isso é apoio ao autoritarismo. O apoio deve ser consciente, jamais incondicional. Deve passar por cima do individualismo, do egoísmo. E não apoiar a insanidade e a incoerência de um político que mente para continuar enganando seu eleitorado. E a casa, com legitimidade e força para fazer essas exigências, para reivindicar o cumprimento de promessas, para não permitir que a população seja enganada, é a Câmara de Vereadores. Quem precisa de força da população é esta casa, a Câmara. A Câmara é a casa e a voz do povo. São os vereadores que saem todos os dias do seu gabinete, ou a grande maioria, para caminhar com a sociedade, para acompanhar suas demandas e necessidades. Isso sim é o verdadeiro gabinete itinerante. É a Câmara que fica com as portas abertas para ouvir a população a qualquer hora, e quem acompanha o povo nas suas reivindicações. Olhem, nobres pares, e quem está nos assistindo pelo canal 16 TV Câmara e a imprensa, quantas têm sido as demandas encaminhadas por esta casa? Não fossem elas, como estaria a nossa cidade? Exemplo da PAI. Se cobramos incessantemente, é porque sabemos que nosso comportamento tem reflexo direto no desempenho do Poder Executivo. A Câmara ajuda a não deixar os gestores se acomodarem. E Caxias precisa se perguntar, do lado de quem estamos? Do lado do povo ou da imagem de um prefeito marqueteiro? Queremos mesmo uma vida mais digna ou abrimos as mãos das nossas necessidades para dar vez à figura falsa de um gestor que se diz gestor, mas que tem se mostrado um verdadeiro desastre em gestão pública? O eleitor caxiense, vereador Francisco, precisa refletir sobre que caminho quer trilhar e sobre qual a imagem que quer ter como eleitorado. A imagem de um povo ingênuo que acreditou cega e ilusoriamente no discurso de um aventureiro que aproveitou uma onda de mudança, ou aquela imagem de uma sociedade triunfante, de um povo lutador que sempre se orgulhou de suas façanhas. Cadê o orgulho da nação caxiense? Não estou reconhecendo esse povo amado. Não estou reconhecendo, vereadora Paula, aquele caxiense que jamais deixou se enganar. Ou deixaria se enganar. Que jamais permitiu que políticos travestidos de cordeiro tomassem o poder. Que jamais permitiu que um político bom de papo, bom de marketing e bom de palco a enganasse dizendo que faria maravilhas. Mas que não é capaz nem de manter as muitas vitórias que já se conquistou até aqui. Não conheço essa Caxias que se apresenta agora. Cadê aquele povo brado retumbante? Cadê aquele povo que nunca se deixou ludibriar? Caxias
é marcada por uma história política de gestores honestos, que sempre ajudaram a levar nossa cidade a posições de destaques. Caxias sempre se orgulhou de seus feitos, de seus avanços, de suas façanhas, de sua seriedade e até de sua elegância. E agora, o que estão fazendo com a nossa Caxias? E o que estamos fazendo para mostrar que ainda somos uma população de respeito? Vamos calar? Vamos consentir com essa chacrinha que estão fazendo da nossa terra amada? Confesso que já me peguei meditando se vale a pena continuar gritando, bradando por uma sociedade que às vezes parece não querer quem a defenda. Mas percebi, vereador Ues, inclusive o senhor estava ontem num evento, que uma parcela da nossa cidade está tão machucada, tão ludibriada, que não consegue reagir. Mais do que nunca, essa casa não pode se acovardar por cartinhas em jornais, por fakes em redes sociais, por aqueles, talvez, que não gostam nem de si mesmo. Eu, como muitos outros, tenho sido ameaçados, temos sido atacados, temos sido injustiçados, mas essas injustiças vêm de uma parcela que só diminui. A maioria da população está consciente. Muitos já despertaram. Somos 500 mil de habitantes. Esse 500 mil de habitantes não foi para as urnas. Pouco mais de 1/5 decidiu as eleições. Mas o prefeito precisa governar não para este 1/5, e sim para o conjunto de 500 mil de habitantes. Assim como esta casa. Então, não tentem nos calar dizendo que não querem oposição, que a cidade consente com esse caos que acometeu Caxias. E isso não é verdade. Dito isso, nobres pares, e quem está nos assistindo pelo canal 16 TV Câmara, muito está por vir. O chefe de gabinete costuma dizer que estão fazendo pente fino por tudo, principalmente nas últimas gestões, na busca de alguma irregularidade, com o propósito de intimidar quem hoje empresta sua voz para o grito de sofrimento da população caxiense. Em resposta eu digo, não posso falar por terceiros, falo por mim. Mas quem deve, não teme. Essa oratória desse pseudo-chefe de gabinete que nem conhece Caxias, não nos intimidará. Seguiremos lutando e muita denúncia contra esse governo que aí está por vir. Não estamos dando conta de tantas informações que nos chegam, sempre acompanhadas de provas, inclusive a imprensa também, acho que nem está dando conta. Tem que ter edição extra, eu acho. Funcionários públicos, usuários do serviço público, população em geral, enfim. As denúncias e provas vêm de todos os lados. E isso não é intimidação. Isso é, lamentavelmente, constatação. Continuaremos lutando porque representamos a maioria da população. Respeitem essa casa, que lhe foi entregue sem rusgas, sem máculas e com muitas conquistas. Respeitem a imagem de uma cidade tão querida que agora jaz em ruínas em vossas mãos. É só o que eu peço, líder do governo, ou do pseudo-governo, respeito. Porque comunico que muito ainda está por vir. Aguardem. A comunidade está se organizando e vai às ruas. Esse é o recado que a gente ouviu ontem no Conselho Municipal de Cultura, esse é o recado que a gente está ouvindo do pessoal da PAI, da Proteção aos Animais, do FIESPORT, da UAB, da Saúde, dos taxistas. Aliás, eu nunca vi na história de Caxias um prefeito, em seu mandato, ter gente protestando na madrugada, incomodando inclusive os vizinhos, né, por uma péssima gestão. Taxista lá fazendo o que é seu de direito, protestando na frente da casa de um prefeito numa quinta-feira de madrugada. E isso beira a um... Aliás, um prefeito que virou piada, todo dia na coluna do Iote ali, o Iote se tornou referência, né? Inclusive, quem tem acesso ao jornal Zero Hora, leia a coluna da Rosane de Oliveira, nossa cidade se tornando piada nacional. Então, para aqueles que ainda estão querendo me intimidar a Câmara de Vereadores, eu digo, eu sou oposição, uma oposição consciente,
e apresento provas em cada coisa que eu falo. Inclusive, amanhã eu vou voltar a essa tribuna apresentando mais umas provas. E aguarde, vereador Chico Guerra. Vou mostrar uns 2, 3 videozinhos. Vamos ver o discurso do teu irmão, que aqui era uma coisa e na prática é outra. É um baita de um ludibriador, marqueteiro da velha, mas a velha e rasgada política, aquela que nem o lixo aceita mais. Obrigado.